No episódio de hoje, família, falaremos do mercado de DeFi, ou seja, do mercado de finanças descentralizadas. Eu acredito que o mercado como um todo, não só DeFi, como NFT e o mercado das criptomoedas, está melhorando. Então, nós entenderemos o que está acontecendo com esse nicho específico do mercado das criptomoedas em relação às movimentações recentes do Bitcoin. Família, entrando direto aqui no gráfico mensal do Bitcoin, a gente pode perceber que muito provavelmente, a gente tem aqui mais o dia 31 ainda para o fechamento, ou seja, o domingo, que vai ser o dia de postagem desse vídeo, mas no sábado a gente está com uma margem aí de aproximadamente quase $2.000, de diferença para que a gente ainda, no caso de uma situação um pouco mais pessimista, de uma correção do Bitcoin no dia de domingo, a gente ainda consiga fechar a nossa vela mensal acima da média móvel de 50 períodos. E isso vai ser um ponto importante para o sentimento do mercado como um todo. Já entrando aqui no gráfico semanal do Bitcoin, a gente pode perceber que a vela dessa semana, estamos no sábado e fecha domingo às 21 horas, também possivelmente será fechada acima da média móvel, aqui no caso do gráfico semanal, média móvel de 200 períodos, ou seja, 200 semanas. E se a gente fechar acima dessa média móvel, vai ser um importante marco em relação ao curto prazo do Bitcoin, mas mais do que isso, eu gostaria de ver um reteste nessa média de 200 períodos, só que agora utilizando essa linha como suporte e não como resistência, como a gente já fez alguns momentos aqui semanas passadas. Fechando aqui no gráfico do Bitcoin em relação ao período semanal, a gente pode perceber mais uma vez, a mais um vídeo, que a nossa linha de tendência ascendente aqui no MACD vem sendo respeitada e talvez nós vejamos uma recuperação do mercado antes desse período que eu tinha marcado aqui, dia 22 de agosto. Tá? Eu sigo muito mais confiante para o final de agosto, iniciozinho de setembro, mas existe a possibilidade de nós vermos uma reação até antes desse prazo em relação aqui ao MACD. Entrando agora no gráfico do mercado cripto, excluindo o market cap do Bitcoin, ou seja, aqui a gente só tem o market cap de todas as altcoins. A gente tem uma notícia positiva, porque não só aqui no diário, mas também aqui no gráfico semanal, temos lições importantes a serem extraídas. Em relação ao gráfico diário, a gente pode ver que o mercado respeitou esse suporte aqui de 454, 53 bilhões de dólares. A gente veio lateralizando dentro dessas duas faixas e agora nós temos em relação ao gráfico diário duas notícias importantes. A primeira é que, pela primeira vez em muito tempo, o gráfico de velas adentra a nuvem de Shimoku aqui no diário do mercado cripto, excluindo o mercado do Bitcoin. Além disso, nós temos aqui, pela primeira vez também em muito tempo, tá? Sendo mais preciso, desde o dia 24 de março de 2022, nós não temos um cruzamento TK bullish. Então, é a primeira vez desde 24 de março que a gente não tem esse cruzamento que é extremamente bullish. Estou ansioso para ver o que vai acontecer em termos de ação de preço caso esse cruzamento TK se confirme. Além disso, no gráfico semanal, a gente pode perceber também que a gente recobrou uma área de suporte, uma área que outrora serviu como suporte aqui em algumas semanas, depois a gente não conseguiu segurar essa faixa de preço, foi mais embaixo, chegando a agulhar até nessa terceira faixa aqui de nível de preço, só que na mesma semana a gente fez essa recuperação e segue lateralizando entre 450 bi e entre 611 bi, mais ou menos. Então, mais precisamente, após 8 barras, algo em torno de 56 dias, a gente retorna o mercado cripto para um ponto de market cap com ação de preço acima de uma linha de suporte aqui. Lá em 2021, ela foi muito importante segurando grandes crises. Então, a gente teve essa semana aqui do dia 17 de maio, em que a gente encontrou suporte bem aqui em 610, 615 bilhões. Depois, mais uma vez, na semana do dia 21 de junho e depois, posteriormente, já 19 de julho. Agora, muito tempo depois, já em 2022, a gente tentou se suportar acima dessas faixas de preço, desse montante de mercado, na verdade, e mesmo assim, com todo o cenário pessimista, a gente foi abaixo,
aparentemente já fizemos o nosso fundo, caso esse suporte de fato seja respeitado. E por que eu estou falando isso tudo? Muito simples, é para contextualizar a recuperação que eu acredito que já está acontecendo em pequenos passos, não só no mercado de DeFi, mas também no mercado de NFTs. E, obviamente, toda essa reação será vista primeiro no mercado do Bitcoin, possivelmente algumas altcoins de large cap, ou seja, Ethereum, Polkadot, Cardano, XRP, BNB, Solana, podem começar a sentir esse efeito de reação e, aos poucos, eu espero que esse efeito vá para outros nichos de mercado. Até porque, hoje, a criptomoeda que recebe a maior quantidade de contratos inteligentes ainda é a rede do Ethereum. Então, se você tem uma recuperação da ação de preço do Ethereum, obviamente isso também resvala para todo o ecossistema e isso engloba o mercado das DEXs. Então, em 24 horas, a gente já teve 1,47 bi de volume nos últimos 7 dias, 15 bilhões de volume. E o ponto mais importante que eu acho aqui está na parte do volume mensal das DEXs. Então, eu já passei por esse ponto aqui em alguns outros vídeos anteriores e a gente já sabe que 2021 é assinalado com essa cor laranja e 2022 com essa cor acinzentada. Eu não vou nem passar pelos outros anos, porque os dados não são tão importantes para esse momento. Mas em relação ao ano de 2021 e 2022, a gente pode perceber claramente que em ambos os anos a gente teve um spike aqui de volume no mês 5 e a gente pode perceber também que no mês 7, ou seja, o mês de julho, o mês presente, foi um momento em que o mercado, em ambos os anos, apresentou uma retração substancial. Eu acredito que a gente vai viver, já que a gente só tem mais um dia para que esse fechamento seja concluído. Então, eu posso já afirmar com uma certa clareza que o mês de julho é um dos piores meses para todo o mercado, principalmente para o volume de DEXs. Só que o que é mais importante dessa confluência é observar o volume dos outros meses, porque a gente vê uma clara tendência, apesar do ano de 2022 ter sido muito mais abrupto o crescimento no início do ano, a gente tem que contextualizar também que em 2021 esse mercado das DEXs ele não era tão explorado. A cada ano que passa, nós temos mais pessoas entendendo o que é Bitcoin, entendendo o que são altcoins, e eu acho que a compreensão de o que é uma DEX ou o que é uma NFT é um ponto, um estágio secundário. Então, é natural, na minha opinião, que com o passar dos anos, nós observaremos cada vez mais volume entrando nesses mercados. Só que o meu ponto aqui é a rima que esses 2 anos têm em relação a esse mercado, porque a gente pode ver que desde o início do ano aqui, no ano de 2021, a gente vem observando um crescimento, que tudo bem, a gente teve esse mês 3 aqui que não foi tão bom quanto o mês de fevereiro, mas no mês 4 a gente já observou novamente um crescimento, o mês 5 um ano excepcional em termos de volume, e depois no mês 5 a gente observa ali para o meio do ano uma queda de volume geral, para que no restante do ano a gente tenha uma melhora desses números. E o que a gente fez no mês de 2022 foi exatamente isso. A gente começou o início do ano muito animado, um start com volume até bem acima do normal. Depois a gente viu a queda desse volume e eu acredito que isso aqui tenha sido por conta do que estava acontecendo no mundo. Caso contrário, eu acho que a gente ainda veria bons volumes nos meses posteriores a janeiro. E aqui no mês 5, a gente também teve uma barra de volume muito interessante, mas já no mês 6 e no mês 7, a gente viu esse volume reduzir substancialmente, acompanhando também uma tendência aí do ano de 2021. E aí, a minha pergunta é, será que no mês de agosto o mercado das DEXs acompanhará essa rima do ano de 2021? Será que a gente voltará a ver o crescimento desse mercado? E a minha opinião é que, basicamente, se a gente continuar respeitando essa linha de tendência ascendente no gráfico semanal do Bitcoin e, mais do que isso, se mantém acima da média móvel de 200 períodos, respeitando ainda essa linha de tendência no MACD, a gente tem tudo para ver um bom mês de agosto, não só no mercado das DEXs, mas também uma recuperação a pequenos passos no mercado cripto como um todo. Para fechar aqui em termos de números de DEXs, um outro ponto positivo que eu não deixaria de citar é o crescimento que a gente vem observando nesse nicho de mercado, que é a
constante com o passar do tempo. Eu acredito que essa tendência vai se manter por mais alguns anos, porque a gente tem que entender que isso é uma segunda camada, digamos assim, da compreensão do que é uma criptomoeda. O primeiro ponto eu acredito que seja você entender o que é Bitcoin, e se a gente pensar nesse sentido, muita gente ainda não sabe o que é Bitcoin, então eu ainda acho que essa curva de crescimento tem muito tempo de continuidade e expansão, o que no final das contas é sim uma boa notícia para quem já está inserido nesse mercado das finanças descentralizadas. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra. Tá?